apresentação do programa Índia para Cristo. Vamos receber a serva do Senhor, aplaudindo ao Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Jay Maseki. Ninguém responde, né? Por quê? Jay Maseki. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Bom, eu quero dizer que eu não sou uma missionária em campo. Eu nunca fui para a Índia. Eu tenho acompanhado já desde que o meu pai, pastor Joel Estevanato, tem trabalhado com o evangelismo na Índia, já desde a minha adolescência. Tenho acompanhado, ouvido notícias, conheço o pastor Peter e Deus me deu o privilégio de trabalhar pela causa da Índia. E isso tem, de alguma forma, impactado o meu coração. Eu já trabalhei anteriormente na Índia, compartilhei isso essa semana com o pastor Emerson. Eu já tive o privilégio de trabalhar na Secretaria da Índia há algum tempo, cobrindo a licença maternidade da Kátia. Só que hoje eu trabalho na missão com todo o trabalho da Índia. E estar perto de um homem, mesmo tão longe, pastor Peter, mas saber as suas necessidades, a necessidade de um trabalho tão grande, tão desafiador, me desafia. Estar perto dele, sabendo, ouvindo realidades, me constrange. Porque o evangelho que nós vivemos aqui, irmãos, é muito fácil. Às vezes nós achamos que é difícil uma renúncia pequena que nós fazemos. Mas de tudo que nós já ouvimos de países perseguidos, a Índia também vive uma situação muito difícil para o evangelho. E quantos de nós estamos prontos a realizar a missão que Deus nos chamou? Na Índia, no Brasil, na África e em tantos países. Eu tentei vir de indiana, é um pouco difícil, né? O cabelo, a cor. Mas eu queria aqui representar aquele povo que eu não conheço. Conheço o pastor Peter. E primeiro eu já quero agradecer o pastor Emerson, porque eu tenho 2 privilégios e um desafio. O privilégio é trabalhar na Índia. Quero agradecer o pastor Emerson, meu pai, que é o diretor de campo da Índia aqui no Brasil. O outro privilégio é poder falar desse trabalho aqui para os irmãos, a fim de que os irmãos conheçam, orem, sejam mantenedores. Mas o desafio, e eu queria agradecer ou não, pastor Emerson, é que ele me colocou para falar depois do Edson Teixeira e antes do meu pai. Então eu fico numa situação, peço que os irmãos estejam orando aí, que está tudo bem, eu só estou um pouco tremendo. Mas eu me encho de coragem para falar da obra de Deus naquela nação. E eu gostaria brevemente falar sobre uma pessoa. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. Deus sempre tem um propósito maior. Você pode falar para quem está do seu lado? Deus sempre tem um propósito maior. E agora vocês vão entender. Peter George, um Dalit, que quando criança é evangelizado por missionários brasileiros na Índia. Logo ele sente no coração o desejo de conhecer mais o Senhor. E ele toma uma decisão. Sendo assim rejeitado por sua família, seu pai o renega como filho. E ele vai morar, quando criança, ele sai da sua casa por causa de Jesus e vai morar com os missionários brasileiros. E ali ele mora e é criado toda a sua infância por 9 anos pelos missionários brasileiros. Em sua juventude, de maneira inusitada, aqueles que já ouviram o pastor Peter falar, de maneira inusitada, ele conhece lá na Índia a sua esposa, quem seria a sua esposa, num terminal rodoviário, chega nela sem conhecer e fala, você é a minha esposa, e ela fala, sai daqui, eu não quero saber, nem te conheço. E ele fala, Deus me mandou dizer que você é minha esposa. Enfim, esse casal de jovens se casam, ele indiano, ela brasileira. E juntos eles já têm mais de 20 anos de casados e são os líderes daquele trabalho na Índia. Estou falando de propósito, porque quando Peter George imaginou sendo evangelizado por brasileiros, ele passou por uma rejeição. Seu pai o renegou, sua mãe o rejeitou. E ele foi criado por brasileiros. Lá ele aprendeu a falar o quê, irmãos? Português. Quando ele imaginou que ele iria casar com uma brasileira, Deus já sabia lá na frente
que a irmã Cristina seria a brasileira esposa do Peter. Sabia que ela seria uma irmã missionária com um chamado para ir para a Índia e juntos eles estão fazendo uma grande obra naquela nação. Deus tem usado grandemente a vida do pastor, da Cris e daqueles pastores nativos, que todos os missionários lá são nativos. E é sobre isso que eu quero dizer e quero que vocês conheçam um pouco como é a Índia. Vocês vão assistir um vídeo agora. A Índia, país do sul asiático, é um dos maiores países do mundo em extensão e a partir de 2023 passou a ser o mais populoso, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Predominantemente, a religião da Índia é o hinduísmo, com 79,5% da população, enquanto o cristianismo tem apenas 2,5%. Há muito a ser feito nessa nação. O aspecto religioso é refletido também na questão social. Estamos falando de uma nação onde os animais, tidos como deuses, têm mais direitos do que pessoas, e a desigualdade é um fator gritante em um sistema de governo opressor. O projeto Darshan, iniciado pelo pastor Peter e sua esposa Cristina, ganha a parceria do pastor Joel Estevanato em 2016 pela Missão Desafio, que já atuava na causa desde 2008. O foco do projeto é trabalhar com as crianças, adolescentes e famílias Dalits, que são a casta mais marginalizada da Índia. Isso mesmo, eles vivem à margem da sociedade e são privados de qualquer tipo de direito como pessoa, pois nem isso eles são considerados, combatendo assim a exclusão social do sistema que nega a eles acesso à saúde, à educação e à dignidade. Graças aos mantenedores, o trabalho tem sido realizado e estamos alcançando pessoas para a salvação em Jesus. Conheça as frentes de atuação da Missão Desafio na Índia. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Luiz Bergamin, pastor Joel, todos os pastores do Brasil para Cristo e pastor Emerson Costa e todos os diretores da Missão Desafio. Quero louvar a Deus, todos os irmãos e irmãs, mantenedores, intercessores. Quero agradecer a vocês, até hoje o Senhor tem nos ajudado. Vocês têm sido a bênção na Índia para Cristo, ajudando, apoiando e orando para que o Evangelho de Cristo avance aqui. Hoje nós estamos com 54 igrejas, 48 pastores adotados, cada pastor tem 2 ou 3 igrejas em 4 estados da Índia. E também nós temos 2 casas das viúvas, nós temos 75 viúvas, onde essas viúvas têm recebido transformação, mudança de vida através do Evangelho. E nós estamos com 4 casas do projeto Darshan. E hoje nós estamos com 322 crianças do projeto Darshan em 4 cidades. Muito obrigado, porque vocês têm sido uma bênção. E também estamos com um projeto de corte de costura para as mulheres. Hoje nós estamos em 2 lugares e essas mulheres têm aprendido e também têm ganhado trabalho para ganhar um pão para suas casas. Obrigado pelas suas orações e também fazer doação de máquinas. Irmãos, hoje nosso maior foco é de construção de escola do projeto Darshan e que nós possamos construir a escola. Contribui com esse projeto para que nós possamos ter essa escola e gratuitamente as crianças possam estudar. Pedimos a você que continue orando, continue contribuindo, continue orando para que nós possamos avançar no Evangelho de Cristo. A Índia será lavada no sangue de Jesus Cristo e possamos ver a glória de Deus. Deus abençoe. Amém. Hoje a Nassama tem 82 anos. Ela mora na casa das viúvas e ela tem servido as outras. Ela ficou viúva quando ela tinha 25 anos. Durante todo esse tempo, ela foi isolada da família, tiraram os filhos da mão dela, não deram os filhos. Ela ficou na rua por muito tempo, pedindo esmolas, trabalhando nas casas, na roça, na rua, e enfim. E hoje, ela é uma mulher que
achou uma esperança em Jesus, tem trabalhado na casa do Senhor, e o filho dela hoje é pastor, e o filho dela trouxe para nós essa senhora, e hoje nós temos uma alegria de ter ela, e uma grande mudança do Senhor Jesus na vida dessa senhora. Amém, irmãos? Hoje o trabalho da Índia, ele tem um foco nas crianças Dalits, nas viúvas Dalits e no sustento de pastores para as igrejas. O sistema hoje da Índia, o sistema social, ele é o sistema de castas. E eu queria que vocês que já viram ou ainda não sabem, a Índia, ela é composta por algumas castas. Os brahmanes, que são os religiosos e mestres, os kshatriyas, que são os guerreiros e governantes. Os guerreiros são polícia, exército. Os vaixás são os comerciantes. Os shudras são os trabalhadores braçais. E os dalits são tidos como párias ou intocáveis. Isso quer dizer, não são intocáveis de serem bons, eles são intocáveis por serem considerados nada, menos que animais. E, como eu disse, uma vez, quando meu pai foi a primeira vez na Índia, algo que ele falou e aquilo me chocou. Porque nós temos um problema social no Brasil, irmãos, temos. Mas ele é só um problema social. Nós temos um problema de violência no Brasil, irmãos. Mas é um problema de violência. O que eu quero dizer com isso? É que não é legalizado. É que não é legal, é que não é bom, é que não está certo. A diferença é que na Índia, essas pessoas, elas têm a condição de viver como escravas sexuais, como escravas sociais. Elas não têm direito a trabalhar, elas não têm direito a estudar. Se algum governo, se alguma lei, se algum líder sabe que elas estão vivendo isso, é isso que eles fazem, são os próprios líderes das castas maiores que oprimem a casta Dalit. Quando no Brasil ou em outras nações, mesmo que quando alguém sabe de um ato de violência, de alguma coisa, nossa lei tem vereadores, tem parlamentares tentando lutar contra isso, porque é crime. Na Índia é a condição de vida dos Dalits. As crianças são objetos sexuais. As mulheres, as crianças não têm direito a nada, os homens também não. E uma vez, quando meu pai voltou de lá, ele trouxe algumas fotos e uma foto ele mostrou. E eu queria que vocês olhassem. Ali são tubos de esgoto. E nessa ocasião, estava tendo a construção de um shopping. E aí os Dalits do interior são trazidos para a cidade para trabalhar. Então as mulheres jovens, os homens jovens, vão e trabalham na construção ao preço de uma alimentação para trazer para a sua família. Mas toda a família tem que se mudar e é aí que eles moram. É dentro de tubos de esgoto. Eles não têm nada. Os Dalits, eles são convocados para os trabalhos mais sujos. Eles são os limpadores de fossa. Mas eles não são limpadores de fossa com máscara, com roupa própria. Eles são nada, limpando a fossa da nação. O que nós estamos e podemos fazer como igreja pela nação da Índia? Você pode muito. E eu vou entrar nisso. Nós trabalhamos também com as viúvas. A viúva na Índia, ela é vista como amaldiçoada. Se uma mulher perde o seu marido, ela já é rejeitada da sua família. Os próprios filhos a rejeitam. Eu não sei se existe, não precisa se manifestar uma viúva aqui. Se você perde o seu marido, você vai ter o acalento dos seus filhos. Aquelas mulheres, quando perdem os maridos, ela tem a rejeição dos seus filhos. Porque pela cultura hinduísta, elas são vistas como amaldiçoadas. Então, nós estamos trabalhando com a casa das viúvas, como o pastor Peter citou. Hoje temos 2 casas e viúvas têm sido alcançadas. Temos senhoras como essa que foi apresentada com mais de 80 anos. E a viúva mais nova, que foi resgatada recentemente, ela tem 25 anos.
25 anos, ela já não tem mais perspectiva de nada. E quando elas se tornam viúvas, o caminho que elas têm ou é tornar-se prostitutas para conseguir um recurso, porque elas são abandonadas nas ruas. E o trabalho de mantenedores, pessoas que têm contribuído para que viúvas sejam alcançadas, tiradas das ruas e encontrem esperança, que é o caso daquela mulher de mais de 80 anos. Depois de uma vida inteira vivendo à margem da sociedade. Então, irmãos, o que eu queria dizer aqui é que o trabalho da Índia não é uma questão social apenas. A questão aqui no Brasil também é espiritual. Mas ali é uma questão de falta de direitos. Os Dalits não têm direitos. Eles são menos do que os animais. Vocês conhecem, a gente tem acesso à internet, ratos, vacas, passam na casa, passam no corpo das pessoas e ninguém pode fazer nada. Recentemente, eu estava lendo esse livro aqui, e aqui conta uma narrativa de 4 crianças, que elas estavam trabalhando como escravas. E elas tiveram, os senhores delas, tiraram a pele da vaca para uso comercial. E elas estavam levando, a mando do senhor delas, elas estavam levando 4 crianças, levando a pele da vaca. Quando outros, talvez das outras Dalits superiores, viram essas crianças apenas levando, eles mataram a sangue frio 4 crianças que estavam fazendo o trabalho de escravas que elas foram mandadas fazer. E por elas fazerem, as outras castas foram e mataram elas. Isso é um relato de tantas situações que a gente sabe da Índia. Mas, para a glória de Deus, muitos têm sido alcançados através do trabalho da Arshan, através do trabalho com os Dalits na Índia. Hoje, como o pastor falou, temos 48 igrejas, irmãos. 48 igrejas com pastores nativos, são pastores indianos, que são acompanhados pelo pastor Peter. E nós precisamos glorificar a Deus por isso. Então, nós temos 3 frentes de trabalho. As crianças que recebem, elas podem estar o dia inteiro recebendo alimento, material escolar, um acompanhamento, uma oportunidade de aprender, que como Dalits elas não teriam. Temos também o trabalho com as viúvas, uma adoção de viúvas, e temos o trabalho com os pastores. Você adota um pastor e investe na vida dele dessa igreja. E o trabalho tem sido alcançado através disso. Cada criança que você quer adotar, o que eu posso fazer? Adota uma criança por R$150 por mês. Esse é o valor de uma criança. Que aqui no Brasil, o que a gente faz com uma criança com R$150? R$150 no mês. Vê se você pode adotar uma criança. Nós temos aquele número de crianças, mas nem todas elas têm um mantenedor específico. O valor para a adoção de uma viúva, para mais viúvas serem resgatadas, é de R$150, irmãos. Que tem atendimento médico, tem atendimento da saúde, alimentação, moradia, uma dignidade. E para o trabalho para pastores, para você patrocinar uma igreja, um pastor, R$650. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Eu queria te convidar a pegar no seu caderno esse material. Você recebeu o material da Índia. Todo mundo que está com o caderno recebeu esse material. Se você não recebeu, se você não pegou o material, nós temos uma mesa ali no final do templo, aqui do meu lado esquerdo. Nós temos uma mesa ali com informações da Índia. A Vanessa está ali, servindo aqui no simpósio com a Índia, juntamente comigo. Todas as informações, nós temos uma urna ali. Que você, movido pelo Espírito, não pela emoção, eu vou me comprometer, eu vou adotar uma criança. E você vai receber a foto, o nome, quem é essa criança. E de 6 em 6 meses eu tenho a responsabilidade de te passar novas informações de como essa criança está. De como essa viúva está. Então, se você pode adotar uma criança, uma viúva, um pastor, você preenche esse papel que nós entraremos em contato com você e coloca naquela urna. E eu gostaria de ler brevemente um versículo, Isaías 1,17, que diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Quando a palavra diz para nós aprendermos a fazer o bem, é porque nós não sabemos. Nós não somos bons. Só tem um que é bom e é o Senhor.
E nós precisamos aprender com Ele. E Ele deixou já o caminho para nós fazermos o bem. E eis aqui mais uma oportunidade para você fazer o bem. E para encerrar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por mantenedores do trabalho da Índia. Tem aqui alguns que eu conheci por nome agora, assim, conheço o nome e tenho visto, veio e se apresenta a mim. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Mantenedores que adotam uma criança, isso é muito valioso. Mantenedores que adotam uma viúva, mantenedores que adotam uma igreja. É através desse trabalho que a missão na Índia tem avançado, que Dalits estão sendo resgatados. Pessoas que não têm valor algum estão sendo resgatadas e vistas com valor diante de Deus. Amém? Você pode ser um intercessor da Índia? Você pode ser um intercessor da Índia, irmãos? Quando nós dizemos que vivemos para Deus, é para que Ele faça em nós aquilo que Ele quer, como Ele quer. Você pode fechar os seus olhos agora. Se você é uma pessoa que pode viver para o Senhor, você pode dizer isso. Vivo para ti, adoro. Salvo em Jesus, adorarei. Livre do pecado, adorarei. Ache em mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Você pode se colocar de pé e somente cantar adorarei. Vivo para ti, adorarei. Salvo em Jesus, adorarei. Livre do pecado, adorarei. Ache em mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Que o Senhor, Pai, possa neste momento, nesses dias, tocar em cada coração de servos, de dependentes do Senhor, de verdadeiros adoradores, para sermos e fazermos mais do que nós achamos que podemos, mas sermos e fazermos aquilo que o Senhor nos chamou na sua palavra para fazermos, para irmos além, ó Deus, além dos nossos limites, além da nossa condição financeira, por fé, ó Deus, para sermos aqueles que oram, para sermos aqueles que contribuem e para sermos aqueles que debaixo da tua direção vão e alcançam os que precisam de salvação. Nós te agradecemos o privilégio de fazermos parte dessa obra e que o Senhor levante aqui mantenedores para tudo que nós temos apresentados. E isso, Senhor, seja notado, seja visto, Senhor, seja sentido em cada nação que nós temos orado. Pedimos a Ti, Senhor, pela nação da Índia, Pai, toda a opressão que ali existe, que o Senhor venha com o Teu poder sobre essa nação agora, que o Senhor possa livrar agora pastores que estão sendo açoitados porque pregam o Evangelho, Pai. Que o Senhor possa suprir e fortalecer o coração de mulheres que perderam seus maridos pastores porque pregaram o Evangelho. Que o Senhor venha alcançar as crianças com esperança, esse povo com o seu amor. Sustenta a vida do pastor Peter, ó Pai, da Cristina, dos seus filhos, ó Deus. Que essa obra avance mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, e tudo seja para a tua glória, Deus. Te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe.